Oi, 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 pessoal. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Bom Podcast. dia! Oi, Fábio Meira. Hoje, o entrevistado aqui no podcast da Consciência é o Fábio Meira. Seja bem-vindo. E o nosso, Gratidão, bom dia para todos. me apresentando também, para quem não me conhece, eu sou Suzana Leal, eu sou CF também. E nós vamos falar um pouquinho sobre consciência, né, Fábio? Bora falar de consciência divertida. Descomplicada? Isso, e prática, né? Como seria a gente sair da confusão mental e entrar na prática? Mas vamos lá. O que a gente pode se divertir hoje? Eu gostaria de saber a sua história. Como é que você chegou? Hum, Como é que foi para você tudo isso? Conta para nós. Bom, era uma vez. Bom, é uma história bem complicada. Vamos ver por onde a gente começa. Ai, ai. Uau, que interessante. Deixa eu ver a minha história. Quem seria eu sem a minha história? Eu passo tanto tempo destruindo e descriando minha história. Agora a gente falar sobre a história. Vamos encontrar os arquivos aqui em um, dois, três. Então, eu tenho uma história bem interessante. Eu cresci, como desde a infância, eu cresci assim numa família bem tradicional. Nasci em Minas, me mudei aqui para o sul, para Santa Catarina, quando eu tinha 5 para 6 anos, né? Minha mãe mudou para cá e praticamente a infância eu vivi aqui. E tive um contato muito assim divertido com a questão de idiomas. É uma região onde se fala inglês, espanhol, inglês, desculpa, alemão e italiano assim muito fartamente. Você anda nas ruas, as pessoas às vezes no interior assim não entendem bem um português ou falam um português bem diferente. Eu achava isso fascinante desde cedo. E acabei assim desenvolvendo esse gosto por idiomas. E quando comecei a estudar inglês na escola, isso foi um destaque para mim. Tanto que a diretora, depois do segundo grau, me convidou para dar aula para as pessoas da quinta série. Eu disse, tá, mas tem uma diferença entre um bom aluno e um professor? Eu não sei se estou pronto ainda. E foi bem divertido, assim. Comecei a brincar, a fazer umas aulinhas complementares. De repente, ela já me encaixou para dar aula para a quinta série de inglês. Enfim, eu passei 20 anos fazendo isso. E eu costumava dizer que isso me escolheu e não eu acabei escolhendo. Olha que incrível. E por outro lado, eu fui percebendo que isso era uma ferramenta, não era um fim, era um meio para chegar em algum lugar. E evoluindo, eu comecei depois a trabalhar com o público corporativo também e sabe assim, dentro do ambiente corporativo é um aprendizado constante de vários aspectos. E lá eu comecei a perceber que tinha algo mais disponível com a questão dos idiomas, porque eu já estava falando inglês de trás para frente, ensinando de trás para frente, brinquei de alemão por um tempo, como as pessoas já ouvem, então assim, esse mundo de línguas sempre me fascinou bastante. E ao mesmo tempo parecia que não era lá ainda. E um belo dia, assim, numa desses pedidos por mudança, eu acabei criando um desligamento lá nessa empresa que eu trabalhava. E agora é hora de mudar, então. Você quer mudar? Pronto, você está desamarrado agora. Não tem mais vínculo nenhum. O que você vai fazer agora? Eu conheci Barras de Axis. Recebi aquela primeira sessão que foi, como eu posso dizer assim, foi como se fosse aquela energia que estava faltando de alguma coisa. E a falta de clareza, assim, eu não, enfim, criei um monte de trauma e drama na época. E depois daquele dia, as coisas foram começando a ter mais sentido para mim. E, incrível que pareça, a coisa estava pegando bem na questão do dinheiro, na questão financeira. Desempregado, sem perspectiva, desanimado e tal. E aí chegou Barras de Axis e a coisa foi assim. Eu morava sozinho com a minha filha ainda. E ela começou a ver, eu estava mandando currículo, chamando alunos, dava aula particular e parecia que nada funcionava. De repente é como se aquela nuvem escura saísse assim, a coisa começou a fluir. Em poucos meses a gente já estava viajando para os Estados Unidos, passeando, fazendo férias e, enfim, a coisa mudou muito rápido e eu assim, uau, eu escolho mais desse negócio. E sabe o que me chamou mais atenção? Access Consciousness. Eu olhei para aquilo e disse, esse negócio é em inglês. E daí, tipo, deu aquele clique de novo, sabe? Porra, essa coisa aqui tem alguma coisa aí.
Aí alguém na época lembra, por que você não faz tradução para o Axis? Eu disse, tem como? Tem, manda esse link aqui, manda um e-mail lá para as pessoas, isso vai se dar bem pra caramba. Aí eu comecei a fazer os testes, comecei a traduzir, comecei a perceber que essa tradução é bem mais divertida do que as outras que eu vinha fazendo, sabe? Aquela corporativa, toda metódica. Não que não seja algo que contribuiu ao longo do tempo. Então eu comecei a perceber, mas caramba, agora eu já tenho duas possibilidades, sabe? Começou a abrir possibilidades. De repente, assim, comecei a escolher classes. Fiz uma de barras. A minha terapeuta me convidou para fazer barras. Ela virou facilitadora e disse, eu escolho que você esteja lá. Mas eu disse, lembra de todo aquele trauma e drama que a gente está trabalhando? Você acha que eu estou pronto para levar isso para as pessoas? De novo, a coisa do estar pronto, sabe? Ela disse, nossa, você está mais do que pronto. Vai lá, faz. E, enfim, ela me convenceu a ir para a classe de barras dela. Eu fiz. E coincidência, naquele ano, foi 2017, o Dan veio para o Rio dar o Binhu, Sendo Você Mudando o Mundo. E eu assim, não, eu tenho que conhecer esse cara, eu quero saber que coisa é essa, porque eu estava usando exaustivamente aquelas ferramentas, sabe? Do tipo, tem que ter um lugar melhor, tem que ter um jeito melhor, esse beco sem saída que eu criei aqui não está divertido, então bora lá. E as ferramentas, e correr barras, e receber barras. E a coisa foi mudando assim dinamicamente. Eu fui conhecer ele. E eu lembro que, como a gente está falando aqui em consciência divertida, eu lembro que eu fui para o microfone, eu ainda tinha umas questões bem interessantes assim que eu queria sair daquilo, mas eu queria entender primeiro, eu queria uma razão, eu queria uma justificativa, eu queria falar com o cara que fica dizendo essas coisas aí para ele me dizer o que eu faço com isso afinal. Ele fez uma facilitação e tal, e eu assim, mas só isso? Aí ele assim, e se masturba também. Cara, numa sala de 200 e poucas pessoas, eu nunca tinha ouvido aquilo, subiu um vermelhão assim, eu pensei, é isso que eu vim ouvir aqui. E ao mesmo tempo, naquela energia, não ficou nada sólido. Derreteu tudo assim. Eu nem lembro qual era a pergunta que eu fiz até. E eu comecei a perceber o quanto a gente vai escolhendo, criando coisas e criando solidez e criando trauma e drama. Outra parte da história, a história pessoal, é do tipo, bom, fui pai adolescente também, vivi casado um tempo, depois minha filha veio viver comigo, morar comigo, e foi uma experiência assim bem dinâmica. Eu comecei a perceber também o quanto eu estava fazendo disso algumas desculpas para não escolher algo diferente. Tipo, teve uma época que eu queria morar fora e morar nos Estados Unidos. Mas aí, com filho pequeno não dá para ir. Mas deixa com a mãe. Não sei, ela não quer ficar com a mãe. Eu não sei, sabe? E a gente começou a perceber quanta desculpa eu estava criando para não criar aquela realidade. E ao mesmo tempo, depois eu fui perceber que existem outras escolhas disponíveis. E não era sobre morar em um lugar, mas tinha uma energia muito intensa assim de viajar, de estar em lugares incríveis. Enfim, para quem já sabe um pouco, né, antes de Covid, eu passava muito pouco tempo em casa e foi uma das escolhas que eu tinha feito, conhecer o mundo, ir para lugares diferentes e estar sempre na energia das classes, ou traduzindo, ou facilitando. E foi algo assim surpreendente, algo totalmente inimaginável na realidade que eu vivia até então. Tanto que as pessoas assim do convívio anterior, digo, né, de uns 3, 4 anos para trás, às vezes olham para mim hoje e ficam perguntando, caramba, que negócio é esse que você está fazendo? Porque a maioria não entende, né? Você está fazendo aquele negócio de barras ainda? Eu disse, eu estou fazendo de tudo. Sabe, eu estou vivendo uma vida agora sem forma e estrutura, estou fazendo escolhas e basicamente é isso. E Fábio, que momento foi assim, o momento que você, uau, é realmente isso que eu escolho para minha vida? Qual foi o momento que você soube que isso era para você? Você teve clareza, assim? Você É sabe que eu trabalhar, olhando... fazer disso uma fonte, né? Fazer disso uma fonte de renda. Exato. Você sabe que eu estava me fazendo essa pergunta outro dia. Olha como a gente está conectado, né? Quando foi esse momento? Até por conta de, assim, eu estava ouvindo os áudios da Shannon e até ela, assim, teve um lá que a gente fez aquela classe de liderança, eu acho que, ou de negócios, negócio de sucesso, alguma coisa assim.
E ela colocou exatamente essa pergunta: por que vocês estão fazendo Axis? Por que você escolheu disso um negócio? É um negócio complicado pra caramba, você podia fazer qualquer outra coisa, ganhar dinheiro com qualquer outra coisa. E eu fui fazer para mim essa pergunta. E agora você perguntou quando foi esse momento. Vamos mapear um pouco esse momento. Ela estava naquele aspecto do que, né, eu estava trabalhando esse aspecto exato. Por que eu estou nessa? E ressoou bastante uma coisa assim, é uma realidade que eu escolho que esteja disponível para mais pessoas, e quando eu escolhi isso, foi naquele momento que eu percebi que aquela realidade que eu estava vivendo, sabe, eu fiz tudo certo, eu estudei, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, eu trabalhei na área, eu fiz de tudo, e parecia que faltava alguma coisa sempre. Essa sensação de vazio acabou a partir do momento que eu comecei a me envolver, a me engajar mais com as ferramentas, com as criações do Access, tanto quando traduzindo quanto quando facilitando as classes. Sabe, a partir daí eu comecei a escolher. Por mais estranho que pareça, a gente sempre tem essa coisa de as pessoas que, até da família, às vezes, assim, nem todo mundo entende exatamente o que a gente fala. Assim. Às vezes eu ofereço barras lá para a mãe, para os primos, para os meus irmãos também, e eles meio que, mas o que é isso, afinal? É um negócio louco, experimenta aí. E eles acompanham as coisas e eu comecei a perceber, cara, essa é a realidade que eu escolho levar para as pessoas. E a partir do momento que eu comecei a perceber que aquele vazio sumiu, sabe, aquele foi não que sumiu, ele foi substituído por é disso que eu estou falando, é dessa sensação, é dessa leveza de espaço, dessa possibilidade de escolhas. E, sobretudo, essa flexibilidade que a gente tem, assim, de, sabe, trabalhar com possibilidades, levar possibilidades para as pessoas. E toda vez que a gente fala disso, a gente se inclui. Eu, por exemplo, passei a me incluir nas facilitações que eu mesmo faço, às vezes, que as pessoas veem como uma contribuição para a gente. Então, é estar sempre em contato com essa energia, estar sempre em contato com essa possibilidade. Então, a partir do momento que eu comecei a eu posso até dizer assim que foi no dia que eu escolhi, na época que eu escolhi fazer certificador, facilitador certificado. Era uma época ainda que eu tive que fazer uma escolha bem, como diria assim, ousada para o momento que eu estava vivendo ainda. Que eu ainda estava entre dar aula, fazer tradução, curtir a vida aqui, curtir uma praia ali e tal, mas sem assim um alvo em mente, né? De repente, cara, por que você não faz esse negócio ali? Eu olhei, já tinha um monte de classe pré-requisito prontas e tinha outras pré-requisitos para fazer ainda. E aí naquele momento assim, cara, vamos para a Austrália, vamos conhecer a Austrália. E assim meu corpo vibrou de um jeito que embora, e é isso aí. E a partir daquele momento eu comecei a repaginar as coisas aqui de um jeito que os meus alunos da época já olha, eu vou estar viajando mais, então a gente vai se ver menos, então segura aí. Até que chegou um ponto que eu tive que fazer uma escolha, ou eu viajava ou eu dava as aulas. É óbvio que, enfim, meus alunos ficaram à procura de outro professor aí, mas a gente sabe que foi uma escolha mais feliz para todo mundo. E, nossa, basicamente isso hoje. E hoje, você vê realmente isso como uma empresa, como um negócio? Você se vê como um empreendedor, como um empresário? Você sabe que essa é uma coisa interessante, que eu, na verdade, já sou uma empresário barra autônomo desde 2002, por aí, que é a época do corporativo eu trabalhava como autônomo também, prestador de serviço, né? Mas sempre eu via isso de outra maneira, era como se aquela empresa fosse o meio para eu ganhar ou me colocar dentro daquele esquema corporativo lá. E de repente, a partir do momento que eu fiz essa mudança com o meu negócio, inclusive dentro dos parâmetros e termos dessa realidade também, foi o momento de assumir, cara, agora é tudo mesmo, tá tudo aí para você fazer, com ônus e bônus, sabe? Desde contratar gente, desde deixar, né, desfazer de gente, desde começar a perceber o que vai criar mais, desde o marketing, desde a conexão com pessoas. Realmente agora sim é botar a cara a tapa
Bora fazer acontecer isso para que aquela coisa, né? Expandir a zona de conforto. Então, você poderia dizer hoje que é possível, né? Você, É trabalhar possível. com consciência e fazer disso algo divertido, se divertir, levar a consciência para as pessoas, expandir e fazer disso um negócio. É super possível e eu sempre digo para as pessoas o seguinte: aquilo que faz, aquilo que ressoa para a gente, aquilo que é leve para a gente é o que vai criar mais na nossa realidade. Pelo menos é o que eu tenho percebido assim. Às vezes as pessoas vão muito naquela assim, vou abrir um negócio disso porque dá dinheiro. É um negócio que dá dinheiro, sim, mas não é sobre o dinheiro. E o dinheiro vem a partir do momento que a gente se conecta com aquilo que é divertido para a gente, né? Tem coisas que a gente faz e não se cansa de fazer. Se alguém for olhar hoje, cara, mas você vai passar todo final de semana facilitando classes? Prefiro isso do que estar na beira da praia tomando cerveja como muita gente faria. Mas é uma escolha minha, talvez não funcione para outros. Então, realmente sim, é possível e é uma coisa muito, muito maravilhosa. Maravilhosa. Meu microfone está com ruído. Dá para entender bem, gente? E agora melhorou? Silêncio, silêncio, ninguém me ouve? O seu tá ótimo, o da Suzana. Ok. Você pode continuar, tá ótimo. Tá bom. Ok, gente. Então eu digo sim, é um negócio, dá para fazer disso um negócio, dá para se divertir bastante. E eu sempre fico perguntando também o que mais é possível com tudo isso, né? Onde a gente vai levar esse negócio, que realidade a gente está criando. Na verdade, o que me conecta mais hoje é isso, a criação de uma realidade diferente. É onde você passa da impossibilidade, da dificuldade para aquilo que efetivamente é possível. E às vezes é uma linguagem que as pessoas não entendem. Então, às vezes até me divirto um pouco com isso. Parece que eu estou falando com o futuro já. Que é uma coisa que já deu um salto tão grande assim para mim que às vezes eu não conecto onde a pessoa está agora. Porque não é real. Eu acho que essa é uma grande mudança que a gente percebe. A impossibilidade, a dificuldade não são reais, elas são invenções e criações da gente. E sim, viver na consciência, viver da consciência, levar essa consciência é o que eu escolho cada vez mais, cada dia mais. Ok? Não escutamos. Olha que legal, gente. O que mais é possível agora? Sabe que uma das coisas que assim eu tive o presente, o privilégio de fazer também, muitas das chamadas pré-requisitos para CF, naquele ano que eu fui fazer a primeira certificação, eu tive o privilégio de fazê-las, assim, a tradução delas, e foi uma experiência muito, eu diria assim, enriquecedora, engrandecedora e chocante ao mesmo tempo. Porque, sabe, foi uma avalanche de coisas assim que veio num período bem sem forma e estrutura, como a gente costuma dizer, aquele momento do caos, né? Tem toda a questão de como fazer a tradução e entrar numa tradução que é de algo que você acaba sendo imerso naquela energia, naquele trabalho, de uma maneira a receber também. E foi algo muito transformador também. Falando sobre os quando e sobre fazer disso um negócio também. E aí, som legal agora? Que delícia ouvir você, Fábio. Eu vou finalizar aqui com a Su, como entrevistadora e host, como pode melhorar, a gente sobrecriando aqui. E eu estava falando aqui e venho falando para todos os CFs, assim, falando, gente, vamos lá, ouvir.
E é muito gostoso ouvir a sua história, né? Como você começou com tudo isso, a proatividade de ir, de escolher, né? E também de saber que você estava naquele binhu que eu também estava, entendeu? Eu É tava... verdade, né? E que legal, gente. Que mais é possível? E assim, e agora a pergunta que eu tenho para você, qual é o seu propósito, né, daqui para frente, né, no futuro? E o que você poderia, né, deixar de contribuição para todas as pessoas que vai ouvir esse podcast no futuro, agora e no futuro, né? Bom, meu propósito para agora e conectando com o pessoal no futuro é sempre a gente fala, pode até parecer clichê, mas aí para a pergunta o tempo todo é saber que se você conseguiu, seja qual for o por menor que seja o avanço que você conseguiu, reconheça ele, saiba que mais é possível. E tudo aquilo que a gente sonha em algum lugar, mesmo que esteja num lugar tão distante, é alguma possibilidade que a gente sabe que existe. Então, não desiste, não abandona, sabe? Não para, continua. Busca. O que a gente tem hoje são ferramentas, são um monte de processos, é um monte de gente engajada nesse movimento, né? O pessoal que está aqui, gratidão, Thaisa também. E eu tenho certeza que todo mundo tem uma história incrível. Que seja inspiração para a gente saber que é possível, que mais é possível e que sempre existe essa outra maneira de uma realidade mais grandiosa do que aquela que a gente tem hoje. E muita gratidão assim ao Access, ao Gary Douglas, que eu tive o privilégio de conhecer também, ao Dr. Dain, e a esse movimento maravilhoso que todos nós aqui fazemos parte hoje de levar essas ferramentas para as pessoas e saber que existe uma possibilidade, sabe? Cada rostinho que sorri depois de uma facilitação é o maior pagamento que a gente recebe por essa escolha. Então eu escolho muito mais disso. Esse é o meu futuro que eu escolho criar aqui também, e a minha mensagem seria para a pessoa que vai ouvir isso e quem está ouvindo agora, tudo aquilo que faz a gente sorrir, que faz o corpo vibrar, vale a pena. Isso tem valor, não tem preço. Mais é possível. O que Gratidão, mais é amor. possível? E aqui a Flávia, a Graça, a Helena, vocês têm alguma pergunta para o nosso querido, lindo, maravilhoso Fábio? Nossa, receba. Vamos lá, tem mais alguma pergunta? E que delícia, Fábio. É muito gostoso ouvir a história de cada um, né? De como começou e você se sobrecriar, né? Desde da infância, né? Com inglês. E foi uma inspiração para mim, porque, né? Como pode melhorar a sua noite? Você sabe que eu tenho um ponto de vista de que inglês é tão fácil que nos Estados Unidos até criança fala. Ah, é? Ué. Adorei a piada. Como pode ser mais fácil? E pensa, a gente fala energia, então como pode ser mais fácil ainda, né? Entrar nos sistemas de códigos, porque línguas não deixam de ser códigos, né? Algum mecanismo de separação. Se a gente puder eliminar essas barreiras, sair da separação, o que mais é possível, né? Que mais é possível, que mais é possível. Eu também adorei ouvir a sua história, né? Gratidão por você ser quem você é. E a gente começou na mesma época, agora que eu tô, né? A gente fica aí nessa É loucura da verdade, né? conexão. E é muito gostoso saber da sua história, de tudo como começou, né? E é sempre, né, tá na pergunta, o que mais é possível? O que mais é possível? O que mais é possível? E você tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar sobre tudo isso, sobre a sua criação, sobre essa realidade que você deseja criar? Ou se tá tudo certo? Tá tudo certo, gente. E realmente o que você falou, Tata, é isso. O que mais é possível o tempo todo, sabe? Gratidão por tudo que a gente já criou até hoje, atualizou até hoje. E realmente, assim, com toda a energia e presença, o que mais é possível agora? Que mais é possível. E é isso aí. Gratidão, Suzana, meu amor, a todos vocês que estão aqui. Fábio, gratidão. E o que mais é Gratidão. possível, como pode melhorar tudo isso, né? Gratidão, gratidão. Gratidão a vocês. Gratidão. Yeah.